Fala aí galera, beleza? Sou o Shibu do canal Shibu de Fishing. Gostaria muito de conversar com vocês sobre a questão que rolou ontem na live, aquela fatídica live sobre o robalo, a liberação ou não, e meu posicionamento sobre isso, tá? Primeiramente, eu sou totalmente contra essa liberação, sem grandes estudos, tá? Então foi feito um auê muito grande sobre essa live. Ela repercutiu, viralizou muito, principalmente no meio do pescador esportivo. E isso acabou ganhando um tamanho bem grande. E de repente isso fortalece essas pessoas, né? Então eu vou dar a minha opinião. Sou totalmente contra, para começar. Porém, sou contra também o reiterismo. A galera entrar lá e começar a xingar e começar a dar pano pra manga para esse pessoal, por exemplo, se vitimizar, como já se vitimizaram. Tá? Para mim, é uma ação populista, simplória, né? Política. Mas a minha entidade, a gente acompanhou lá, fui dar uma pesquisada sobre essa pessoa e sobre essa entidade. Essa entidade, né, apesar da pessoa falar, eu visto a camisa da associação há 365 dias, essa associação ela é de fevereiro de 2020. Em plena pandemia, essa associação foi criada, né? Então, alguma coisa já não está, né? Tá meio estranha, vamos dizer assim. Não vou tirar conclusões precipitadas, né? Mas no mínimo essa questão está estranha. Essa associação nitidamente vinculada à política e a, como falei, uma ideia populista simplória, que é, em teoria, ajudar essas pessoas do trade, né, da pesca, né? Outra coisa, essa pessoa ela falou em um estudo obsoleto, um estudo de 2013, com pouquíssima base de dados científicos, poucos exemplares, né? Eu acho que se quer se abrir uma discussão sobre isso, precisa de um estudo muito mais abrangente, que como os estudos que apontam e apontaram pela proibição do abate, para a renovação dos estoques pesqueiros. Uma lei não é feita, a pessoa sabe, e essas pessoas que usam a política populista, elas sabem das coisas, porém elas fingem que não sabem, porque isso eles estão falando para um nicho de público para agradar eles, ok? Então, assim, a questão da sustentabilidade é muito simples. Se você, para essas próprias pessoas que eles ajudam ou estão querendo ajudar, se acabar o peixe de lá, o pescador ele vai para outro lugar, né? Vai para outro lugar, vai pescar em outra bacia, ou vai buscar outro peixe-alvo, vai buscar aquele mesmo peixe-alvo em outro lugar, né? Agora parece que o Pantanal começa a se recuperar por diversas ações. Sim, falta fiscalização, isso é ponto pacífico, precisa de mais fiscalização. Porém, agora começa parece que a reagir. E aí vem esse movimento contraponto, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, se você tira o pescado, o peixe-alvo, a produtividade, a qualidade do peixe, tanto em tamanho quanto em quantidade, você vai tirar a médio prazo, não precisa nem ser a longo prazo. A médio prazo você vai tirar a comida do prato desse trabalhador que hoje trabalha lá. Então, uma dica, eu não sou para ficar fazendo coaching de político ou pseudo-político, mas era muito mais importante que você fizesse uma ação de movimento político, como provavelmente e nitidamente é esse movimento a qual você encabeça, que você trabalhe com uma questão do renda mínima, né? Um apoio financeiro do Estado, né? Para que esses pescadores se requalifiquem,
para atividade e que tenha uma renda mínima durante, sei lá, X anos, né? Que são os anos aos quais os grandes estudos sérios se referem à recuperação e recomposição dos estoques pesqueiros, garanta essa renda mínima para essa população diretamente atingida, de forma que possa se sustentar um ambiente melhor. Eu acho que essa seria a ideia principal, né? Mas essa ideia não é popular, né? Não dá ibope. Então, é por aí. Tem postagem, né, de reação dessa pessoa que fala assim, ó, vocês são de fora, deixa a gente resolver nossos problemas. Porém, o nosso dinheiro para ir aí pescar e matar, o meu não, né, porque eu não mato. Mas o dinheiro do pescador matador você quer. E esse pescador tá vindo de outro estado. Né? Uma coisa não conversa com a outra. Aí eu vou parabenizar o Lawrence, que fez uma live com a Joyce. A Joyce está operando Pantanal com cota zero e outros barcos aderiram. Queria parabenizar o Johnny, queria parabenizar o Rubinho, queria parabenizar o Edu Pura Pesca e todas as pessoas de peso do segmento, né, da pesca esportiva, que reagiram a essa atitude. Porém, eu gostaria de falar também para outras pessoas, e para a grande maioria, que o seguinte, o objetivo dessa pessoa está sendo alcançado, infelizmente, que é bombar na rede social, que é fortalecer, que é ter pano para manga para esticar esse assunto, entendeu? Tenho certeza que esse assunto vai bombar em jornal local, principalmente através de assessoria de imprensa própria e política. Provavelmente vai ser munição para essas pessoas. Então, assim, pessoal, se posicionem, mas não fique entrando no Instagram da pessoa dando visualização, não fique postando, comentando. Pior ainda, se você ficar fazendo comentário de ódio, aí não se justifica nenhum comentário dessa forma, tá? E para você, né, que é da região ou de outras regiões do Brasil e que você ainda defende a matança, o abate, respeito sua opinião. Mas se você pensar de forma sustentável, existem dois grandes casos a serem estudados e observados, que é o caso da Argentina com relação principalmente ao dourado, mas aos grandes de couro também, que se proibiu em cota zero, né? Se proibiu em cota zero, aumentaram os estoques pesqueiros, aumentou o tamanho médio dos peixes e é um grande destino de pesca. E outro caso é o caso dos Estados Unidos na pesca do robalo, principalmente ali na região da Flórida, no qual também se proíbe o abate do robalo, se proibiu o robalo. O robalo lá já era quase extinto, né? E hoje é o grande celeiro dos grandes robalos flecha. E é o grande destino do pescador esportivo que mira o robalo ou mira os grandes peixes, os grandes exemplares. Sempre tem produtividade, sempre tem tá gerando renda no trade todo. Então, assim, não é difícil de entender. Porque várias cidades estão adotando cota zero nos seus territórios. Por quê? Porque isso traz renda a longo prazo, traz um pescador qualificado, traz geração de renda. Então essa é a minha posição, gostaria de colocar aqui para vocês e fazer a reflexão. E por favor, não fique dando pano para manga para essas pessoas. É exatamente isso que eles querem. Beleza? Um abraço, até a próxima.